eu sei que Deus tem te levantado, te honrado, mas é necessário que tu vá lá. Abre rapidamente em Hebreus 13, 3. Hebreus 13, 3. Eu sei que você vai, que você, além de ser meu amigo, toda vez que eu falo contigo, tu ouve, né? Eu tenho um mistério que eu não vou contar aqui para o povo, não, mas depois eu vou contar o mistério. 13, 3. Lê para a igreja. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Bate palma para Jesus. Eu sei que o Marcos vai, que é um pedido meu, ele não nega. Eu quero que você esteja lá. Hã? Ah, pastor Marcos Tadeu, pastor, bate palma recebendo o pastor Marcos Tadeu aí, um ajudador desta casa também, meu irmão. Irmão, vamos ficar de pé. Vamos orar, porque agora nós tivemos o couvert, né, irmão? Agora é o jantar, vai ser servido agora. Amém? Senhor Deus e Pai, aí está teu eleito, teu ungido. Este homem não mede esforço para pregar a tua palavra. Por onde este homem tem andado, o teu nome tem sido glorificado, Deus. Senhor, teu filho tem sede de buscar nos montes, Pai, no jejum, na oração. Pai, eu vi, Pai, teu filho lá no meio das campinas, clamando a Ti, chorando pela madrugada. Abençoa este homem, este eleito, Pai, cobre ele com teu sangue e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil, hein? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá? Não, mas não é para mim não, ou é para o pastor Marcos Pereira ou para o pastor Abílio, né? O Abílio agora está barbudão, né? Está seguindo. Ele está falando que a culpa é minha, pastor. O pastor Marcos, a última vez que veio aqui, ele queria arrancar isso aqui. Por que você acha que eu cheguei depois que o culto começou? É uma alegria muito grande estar aqui na DUD mais uma vez, rever o pastor Marcos, trazer um abraço da minha família e, em nome do povo evangélico brasileiro que ama o ministério do pastor Marco, dar os parabéns pelos 26 anos do ministério da DUD. Que Deus abençoe e dê mais uns 50 ou até o arrebatamento da igreja. Feliz da vida em rever aqui o meu amigo Vaguinho, ex-pagodeiro do mundo, agora pagodeiro de Cristo, né? Deus abençoe a todos vocês. Muito feliz de estar aqui com o pastor Abílio Santana. Pastor Abílio é um ícone, né? Quando ele começa a falar, ou você se entrega ou você se entrega. E ele me deixou numa saia justa, né? Eu falei ao pastor Marcos, eu quero ir para ouvir o pastor Abílio. Aí o que eu falo depois que ele pregou, né? Pastor Abílio, eu tenho uma honra na minha vida. A minha honra é ter nascido na sua geração. É de ter crescido ouvindo o senhor pregar. E houve um período da minha vida que eu pregava igual o senhor. O pessoal até achava que eu era da Bahia, que eu escutava tanta pregação dele que eu falava igual baiano, né? Mas aí Jesus me libertou e ficou tudo certo, né? Deus abençoe muito de coração. Rever aqui meu amigo deputado Júlio Lopes, uma grande alegria, um dos maiores oradores da Câmara dos Deputados. Quando o Júlio fala, eu paro para ouvir. Se eu aprender o que Vossa Excelência está esquecendo, eu seria um grande deputado ainda. Deus te abençoe muito sempre. Obrigado por ter vindo. Espero que o Cristo que nós servimos, do qual o senhor crê também, possa fazer uma grande obra na sua vida ainda. O Rio de Janeiro é muito bem representado através de Vossa Excelência na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Alguém trouxe Bíblia? Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Deus é fiel. Segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vou ler 3 versículos apenas. Vamos ler a partir do versículo de número 9. Se o sonoplasta me der um pouquinho de ganho na voz aqui, eu vou te agradecer. Eu não tenho uma voz tão forte como a do pastor Abílio, e nem tão afinada como a do pastor Marcos Pereira. Minha voz é uma taquara rachada, né? Mas se você me der um pouco, isso, vai ganhar um beijo desse jeito. Toda vez que eu venho aqui, ele espera eu pedir, pastor. E ele vem cobrar o beijo depois, viu? Para quem não sabe, ele vem cobrar o beijo depois. Está escrito assim, em segunda Epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De bondade, pois, que eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas frustrações, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo.
porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Enquanto você pega na mão da pessoa, quero cumprimentar também o pastor Valteir. Para quem não conhece o pastor Val, de Boston, Massachusetts, I love you so much, man. A primeira vez que eu estive lá, ele cuidou de mim, mandou o primeiro presente que a minha filha mais velha teve. A minha filha chama ele de tio, né? Eu te abençoe, God bless you so much. E fim do ano nós estamos lá, hein? Prepara a bênção lá. Ele pastoreia uma linda igreja na cidade de Uber, né? Deus tem abençoado muito o seu ministério. E o Daniel, que hoje eu fiquei feliz de ver o seu cabelo fora do lugar. Eu sabia que Jesus ia fazer uma obra antes do arrebatamento ainda. Aperte a mão da pessoa com um carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da sua glória que virá sobre nós. Quem veio triste começará a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a Dude nessa noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Só meu último pedido ao meu amigo sonoplasta, só um pouquinho de agudo, e eu prometo que não te atormento mais, tá bom? Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, eu prometo que não vou me demorar, até porque eu tenho um compromisso hoje à noite ainda, e eu vim para ouvir o pastor Abílio. Eu falei, vou aproveitar que o pastor Marco está pagando a minha passagem, a minha hospedagem, eu já vejo a cidade maravilhosa e ouço o pastor Abílio pregar, né? E pastor Abílio, o que eu ouvi aqui, vou guardar para sempre, e se o senhor permitir, eu vou reproduzir, só que eu não vou citar a fonte. Fechou? Está fechado o negócio? Fechou, pronto. Robson, mude a música para mim. O que Jesus colocou no meu coração nesta noite é uma mensagem simples, mas é uma mensagem poderosa. Se eu conseguir transferir para o coração de vocês o que está no meu coração, eu creio que hoje muitas pessoas vão dormir um pouquinho mais leve, vão dormir um pouquinho mais abençoadas. O texto da carta aos Coríntios, no capítulo 12, os versículos que eu li, são versículos de misericórdia, são versículos de graça, são versículos de paz, são versículos de alívio. Tanto é que todas as vezes que qualquer pastor, pregador em qualquer denominação resolve citar o texto que eu li, a igreja responde de maneira gratificante, com glória a Deus, lindo e sonoro. Quando Deus diz a Paulo, a minha graça te basta, isso é um recado para a alma daquele que está angustiado. E eu queria tentar explicar o motivo desta palavra e por que foi que Deus falou tão profundamente ao coração do seu velho amigo, apóstolo São Paulo. Antes, porém, permita-me aqui traçar o perfil da pregação desta noite, fazendo lembrar que existe um salmo na Bíblia, dentre os 150 que o pastor Abílio aqui citou. Um deles fala de uma prisão inconcebível à alma de um homem que é intelectual. O salmista disse, tira a minha alma da prisão. E eu fiquei questionando, pastor Abílio, pastor Marcos, que prisão é essa? Porque é sabido que a alma, ela é etérea, também ela é eterna.
Etérea seria algo como que invisível, translúcida. Ou seja, não há matéria capaz de prender aquilo que é etéreo. Não há matéria capaz de prender aquilo que é espírito. E a palavra espírito vem do grego ruach. E ruach seria sopro, seria fôlego. Então, como é que se pode haver uma prisão capaz de prender aquilo que não pode ser preso? Que prisão é esta? Capaz de deixar aprisionado um salmista e ele verter a sua alma em disposição a Deus num desabafo, colocar para fora num vômito espiritual as suas angústias e dizer a Deus: Deus, tira a minha alma desta prisão. Que prisão seria esta? Depois de estudar um bocado e tentar entender um pouquinho do que passava o salmista, eu compreendi que esta prisão chama-se culpa. Repete comigo: culpa. Esta é a maior de todas as prisões. É uma prisão que não tem chave, nem pelo lado de dentro, nem pelo lado de fora. É como se fosse uma prisão imaginária. É como se você fosse colocado dentro de uma redoma de vidro invisível. Você consegue enxergar tudo que há do outro lado, mas você não consegue romper, porque ela te prende. E por causa dessa prisão chamada culpa, desde que o mundo é mundo, Deus tentou encontrar uma maneira de aliviar o sofrimento da alma humana. Todo ser humano tem dentro dele uma lei moral. Não é necessário que nós, lá no Congresso Nacional, caro deputado Júlio, criemos leis para prender homens. Há dentro do ser humano uma lei moral. Todo ser humano sabe o que ele deve e o que ele não deve fazer. Todas as vezes que o homem rompe uma lei, a sua própria consciência o aprisiona. Temos isso explícito no Gênesis, quando Abel foi morto por Caim. A Bíblia diz que Caim caminhava pela terra, e a Bíblia diz: e o sangue de Abel gritava com Caim. O sangue de Abel não tem voz, não podia gritar. Abel não estava mais neste plano, estava morto, e mortos não falam. Mas a consciência de Caim, a culpa que caiu sobre ele, fazia ele não ter condições de dormir, fazia ele não ter condições de ter tranquilidade. Ele olhava para o céu e gritava com Deus: eu não suporto mais esta acusação. O salmista um dia entendeu isso e disse: Deus, tira a minha alma da prisão. O apóstolo São Paulo, o pregador do evangelho, o grande Saul de Tarshite, e nós o conhecemos como Saulo de Tarso, o grande mestre do direito romano, que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel na Universidade de Jerusalém, o homem que vinha da aristocracia judaica, por isso tinha duas cidadanias, o homem sábio, o homem que era poliglota, o homem que tinha condições, o homem que tinha estrutura, o homem que quando falava, ele encantava até mesmo os imperadores. Há um imperador na Bíblia que ouviu Paulo pregar pessoalmente, e no meio da pregação o imperador interrompeu Paulo e disse: pare. E eu imagino Paulo dizendo: está tão ruim a minha prédica assim, a minha retórica. E o imperador disse: não, é que se você falar mais 5 minutos, eu me converto à sua fé. Pare! Se você consegue ouvir um pastor Marco Feliciano, porque eu consigo ouvir um Abílio, Marco Feliciano eu não dou conta, mas se você consegue parar para me ouvir e ainda dar um grito de glória a Deus, imagine ouvir Paulo de Tarso. Imagina ouvir o único homem que pode bater no peito e olhar para a igreja do Novo Testamento: todos vocês aprenderam aos pés dos apóstolos, eu não, porque nenhum apóstolo teve coragem de pregar para mim. Tudo que eu sei, eu aprendi direto com o Senhor. Imagine um homem que passou por um seminário invisível no céu. E ele escreve isso no mesmo capítulo que eu li, alguns versículos para cima: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Paulo foi levado ao céu numa escola divina, e quem foi o professor dele foi o próprio Cristo. Então imagine que eu vou falar para vocês hoje de alguém que tem estrutura, que tem estabilidade, ou pelo menos deveria ter. É claro que Paulo não era um anjo, não era um super-homem, ele era um homem de carne e osso como nós somos. E mesmo sendo um homem de carne e osso, aprouve aquele que está acima das estrelas transformá-lo em um vaso. E eu, sinceramente, eu não consigo compreender a mente de Deus. Qualquer ser humano milionário e rico compraria para pôr na sua casa as suas joias o cofre mais poderoso do mundo. Um cofre que não pode ser aberto nem com bombas, porque joia se guarda em cofres.
Aí vem Deus, o Criador do mundo, e pega joias preciosas e coloca dentro de vasos de barro. É muito arriscado isso, sim ou não? Deus arrisca demais, porque Ele pega aquilo que é inefável, poderoso, e ao invés de colocar nos homens importantes, inerráveis, as pessoas que são como os monges do Nepal, que não tocam em coisa ruim, vem Deus e encontra a gente aqui no Rio de Janeiro. Sobe os morros, desce os morros, vai na favela do Acari, vai ali no Flamengo e diz: é você que eu quero usar. O diabo fica do outro lado dizendo assim: então o senhor pode colocar a joia porque eu roubo, porque isso aí é frágil demais. É por isso que quando lá na carta, no Evangelho de Mateus capítulo 16, quando Jesus chamou Pedro para perto dele, disse: tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As pessoas não compreendem o que está escrito ali. Daniel, hoje é seu dia, vem cá. Fica aqui na minha frente. Jesus vai falar com Pedro em Mateus 16, 18. Deixa eu explicar aqui, por causa, há uma interpretação errada e os nossos irmãos católicos às vezes mal compreendem o texto. Eles dizem, por exemplo, que Pedro é o alicerce da igreja. Misericórdia. Se Pedro fosse o alicerce da igreja, a igreja não prestava para nada. O alicerce da igreja é outro, eu vou te ensinar agora. Jesus chama Pedro e diz assim: tu és Pedro. Acompanhe minha voz e minha mão. Tu és Pedro. A palavra Pedro vem de pedra. A palavra Pedro é pedra pequena. O nome dele é Cefas, mas Jesus chama ele de Pedro, pedra. Tu és pedra pequena, tu és pedra esmiuçada, areia. Ou seja, Jesus está dizendo: você não é nada. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra. Não entendeu? É Jesus que está falando. Tu és Pedro, pedra que não presta para nada, mas sobre esta rocha, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra da visão de Daniel, cortada do alto da montanha, que destrói a imagem do rei Nabucodonosor, que vai estabelecer um reino milenar. Esta pedra, tu és pedra que não presta para nada, mas sobre esta rocha, não se escandaliza, eu edificarei o quê? Olha a minha mão, eu edificarei a minha igreja. Não entendeu? Fique aqui. Pedro não é rocha, Pedro é a igreja. Tu és pedra que não presta para nada, mas sobre esta rocha aqui eu edificarei você. Eu edificarei a minha igreja. E aí quando Jesus vê que ele está edificando a igreja dele na areia, ou que a areia é a igreja dele, o diabo está rindo num canto e diz: essa aí eu derrubo. Aí Jesus termina para dar o golpe de misericórdia. Vou repetir: tu és pedra pequena que não presta para nada, mas sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Agora escute: e as portas do inferno, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Obrigado Pedro. Você acha que você está de pé porque você sobe o monte, desce o monte, porque você jejua? Não, você está de pé porque tem uma redoma ao seu redor. O anjo do Senhor acampa ao seu redor e te livra de todo o mal. Alguém crê nisso? Então dê um grito de glória a Deus mais alto. Então imagine só que Cristo, quando foi fundar o seu reino na terra, Ele não trouxe super-homens, Ele não trouxe homens e mulheres acima da média. Não, Ele usou seres humanos. E Paulo de Tarso não é exceção. Ele é homem. O sofrimento para o ministério de Paulo ser instalado, falta-me tempo aqui para lhes contar, é muito sofrido o ministério dele. O ministério que vai nascer em Paulo é gerado com dores. O ministério de Paulo não nasce de parto normal, ele nasce por um fórceps. Ele é abandonado por 14 anos na cidade pequena de Tarsis, porque o ministério que havia se levantado ficou com ciúmes dele. Porque Pedro, Tiago e João e a patota do ministério de Cristo tinham o que ele tinha, mas ele tinha o que eles não tinham. Entendeu isso ou não? Pega Paulo e põe aqui, põe os 12 discípulos de Jesus aqui. Todos eles têm, melhor, ele tem o que eles têm, mas eles não têm o que ele tem. Todos eles têm a mesma chamada dele, graça, mas ele tem conhecimento. Ele é doutor, ele é estudado, ele é fariseu. Ele é capaz de dissertar por horas em qualquer uma das habilidades do seu tempo. Ele fala do judaísmo, ele fala do estoicismo, ele repete os poemas, ele fala com autoridades, ele recita leis, ele é advogado.
Os outros eram pescadores, com exceção de Mateus, que era cobrador de impostos e era mestre em economia pela Universidade de Jerusalém, Levi. Paulo de Tarso é uma sumidade. Então os discípulos olham para Paulo e dizem: ele tem o que nós não temos, mas ele tem o que nós temos e melhorado. Ficam com ciúmes dele, o abandonam, deixam ele às traças. Paulo é abandonado por 14 anos, e esses 14 anos foram ruins. Imagine você esperar por 14 anos que alguém te estenda a mão, que alguém venha lhe trazer uma palavra, que alguém venha falar com você. É com ele que vai nascer a Santa Ceia, instituída de forma real. Jesus havia dado o ensinamento, mas ele não conhecia isso. Como ninguém ensinou ele, o próprio Cristo ensinou a ele como era a fórmula da ceia, porque era preciso ter comunhão. 14 anos depois, quando o ministério dele é lembrado e Barnabé o busca, eles inauguram uma igreja na pequena Antioquia. Paulo era um homem sofrido, e por ser um homem sofrido, ele se tornou um homem muito ranzinza. Se tornou o quê? Sabia que é natural isso? Salomão disse isso: a esperança demorada enfraquece o coração. Ezequiel, depois de anos passados dentro do cativeiro, o Senhor próprio toma a boca dele e diz: eu vou arrancar o seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Muitas pessoas pensam que Deus está usando a boca do profeta para falar com o povo, mas não, é Deus falando com ele. Depois de tanto tempo no cativeiro, o próprio Ezequiel perdeu os sonhos, perdeu as visões, porque é natural que os seres humanos acabem se desfalecendo. Quando Paulo foi chamado para o ministério, ele veio com vontade, mas ele veio com sequelas. E as sequelas fizeram desse homem ser um homem muito ranzinza, muito áspero. O maior de todos os fariseus trouxe a lei com ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem duas cartas aos Coríntios. Quantas cartas? A primeira carta difere da segunda carta num período de 9 meses apenas. A escrita da primeira carta aos Coríntios está distante da segunda carta 9 meses. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é escrita na Macedônia. E aqui vai uma pergunta, pergunte qual? Eu quero saber o que aconteceu na Macedônia. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque o Paulo que escreve a primeira carta não é o mesmo que escreve a segunda. Abra a carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, o capítulo 5, e você vai ver o doutor da lei. Você vai ver o pastor mais mão pesada que você tem. Você acha que o pastor Marco é severo? Você precisava conhecer Paulo no início do ministério. Trouxeram para Paulo um menino que cometeu um pecado na igreja dele. Só que não tinham como colocar nome no pecado, porque esse pecado estava fora dos 10 mandamentos. Todo mundo sabia o que era adultério, todo mundo sabia o que era matar, roubar, mas o menino cometeu um pecado que não tem nome. Primeira epístola de Paulo, capítulo 5, né? A carta aos Coríntios. É sabido que há entre vós um homem que cometeu o seguinte pecado. Não há como nominá-lo nem entre os gentios. O filho dormiu com a mulher do seu pai. O filho não dormiu com a mãe, porque aí teria nome, é incesto. Mas o pai está viúvo e casou de novo. E o filho desse pai esperou o pai sair de casa e foi e dormiu com a mulher do pai. Não tinha nome esse pecado. Era um pecado tão grosseiro que quando Paulo plantou a igreja de Corinto, ele olhou para a igreja e escreveu a seguinte carta: esse tipo de pecado não é tolerado na igreja. Esse tipo de pecado não tem perdão. Entreguem esse moço na mão de Satanás para vermos se a sua alma se salva. Queria congregar numa igreja dessa? Ei, quem está falando aqui não é o diabo, é Paulo. Paulo não morreu na cruz por ninguém, mas ele se acha no direito de entregar a alma de um rapaz na mão do diabo, para que o diabo se irande com ele, porque o rapaz cometeu um pecado tão grave que escandalizou a congregação inteira. Então Paulo quer ver a igreja pura e santa, e o que ele faz? Ele diz: entregue na mão do diabo para ver que se pelo menos a sua alma se salve. Pois bem, 9 meses depois, nasce a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Uma hora que você tiver tempo, leia. Ele começa a carta fazendo meia-culpa, falando sobre amor, falando sobre pecado e perdão. E lá no meio, pastor Abílio, ele diz assim: que bom que vocês não fizeram o que eu falei. Que bom que vocês tiveram piedade do rapaz. E daqui a pouco ele começa a dizer mais: gente, o bem que eu quero fazer eu não dou conta. O mal que eu não quero eu faço todo dia.
Ele começa a soltar a língua dele, ninguém está perguntando nada. Ele começa a dizer: quem me livrará desse corpo? Quem me livrará desse corpo que me mata dia após dia? E de repente o velho Paulo, o velho pregador, o homem que carregou sobre ele o peso de construir uma igreja para Cristo, o homem que separou o judaísmo do cristianismo e purificou a nossa fé, o homem que recebeu revelações que nenhum dos outros apóstolos recebeu, o homem que entregou a alma de um rapaz à mão do próprio diabo, entra na presença de Deus e diz assim: eu tenho um espinho na carne. E ele desenha: é um mensageiro de Satanás. Para quem não sabe, Satanás é o demônio, tá bom? E um dos mensageiros de Satanás pode ser chamado de diablos. E a palavra diabo significa acusador. Não é o Satanás, porque Satanás é adversário. Ele não diz que é o Satanás que vem falar com ele. Ele diz: um mensageiro de Satanás. O mensageiro do grande inimigo de Deus, adversário de Deus, são demônios. Esses demônios recebem nomes como diabo. E diabo significa acusador. Paulo está dizendo: um mensageiro de Satanás, um diabo, um acusador, vem e me esbofeteia. Não há nada mais humilhante para alguém do que tomar um tapa no rosto, principalmente para os judeus. Paulo está dizendo: esse mensageiro do diabo, esse acusador, ele me humilha. Ao me humilhar, bate no meu rosto, eu sou lançado no chão. Quem está no chão está caído. Não tenha medo de falar: quem está no chão está o quê? Olha Paulo dizendo a Deus: Senhor, um mensageiro de Satanás, um diabo, um acusador veio, bateu no meu rosto e me jogou no chão. Dias atrás, momentos atrás, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero faço todo dia. Aconteceu alguma miséria no caminho da Macedônia. A proteção, a couraça do super-homem falhou. Apareceu uma criptonita e rompeu com a armadura de Paulo. Só que Paulo agora tem um problema, pergunte qual? Ele falou para todo mundo: quando você tiver um problema, procura um sacerdote e confessa. Porque é natural do ser humano que alguém alivie ele e tire a alma dele da prisão. Confesse, confesse. Só que ele tem um problema agora, pergunte qual? Para quem ele vai confessar? Pastor Pedro, sim, eu sou Paulo, o senhor pode me atender? Pastor Pedro, eu estou com um espinho na carne. E irmão Paulo, o que aconteceu? Esse espinho é tão grave que me humilhou e me jogou no chão. Eu caí. O que Pedro faria? Pedro choraria, oraria com ele e diria assim: irmão Paulo, eu sinto muito, mas o senhor não pode pregar mais. Um ano, qual o tempo mesmo que é dado a uma disciplina? 6 meses, 10 anos, não sei quanto tempo. Paulo sabe que se ele contar para qualquer um dos pilares da igreja, terminou a sua vida e o seu ministério. Então Paulo está em crise, porque o diabo não deixa mais. E lá no finalzinho da carta, Paulo tem coragem de dizer que enquanto ele falava com Deus, ele disse: eu não aguento mais. Quando ele não aguenta mais, ele quer entregar os pontos, ele quer abandonar tudo. Deus viu que ele chegou no limite. Deus abriu o céu, olhou para ele e disse assim: ô baixinho, sim senhor, fica calmo. Como? Se o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu faço todo dia. Calma. Calma como? Quem me livrará do corpo dessa morte? Calma, calma por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça te basta, não é a graça da igreja, não é a graça do seu pastor, não é a graça do seu líder, não é a graça do seu marido, não é a graça da sua mãe. Explico por quê. Homem não perdoa. Perdão é esquecimento, e nenhum ser humano tem esse dom. Nenhum ser humano consegue esquecer aquilo que a gente faz. Para a igreja, perdão é uma escolha. Eu escolho caminhar contigo independente do que você fez.
Eu escolho conviver com você, mesmo você tendo me traído. Isso é o perdão, mas nós não esquecemos isso. Quantos casais que nós sabemos que passaram por problemas de infidelidade e tentam caminhar junto, vão 6, 7, 10 anos, e de vez em quando um dorme na sala, o outro no sofá, porque não consegue esquecer o que aconteceu, mas escolheram ficar junto. Só tem um que perdoa. Só tem um que te entende. Só tem um capaz de estender a mão para você, e Ele está aqui nessa noite. Ele é tão grande que os pés dele passeiam na adude, e a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Por que é que você acha que Jesus Cristo teve que vir na terra e morrer na cruz por você, ô crente santarrão? Permita-me puxar a sua orelha, você que acha que pode usar a sua língua, que é maior do que a minha gravata, para falar de tudo e de todos. Quem é você? Vou questionar de novo: quem é você? Me mostre a sua mão esquerda. Se não tiver um furo nela, cale-se. Me mostre a mão direita. Se não estiver furada, cale-se. Me mostre os seus pés. Se não estiver furado, cale-se. Pastor, e se eu tiver cicatriz nas mãos e nos pés? Me mostre a sua certidão de nascimento. Ela tem que ser datada de 2000 anos atrás. O nome da sua mãe tem que ser Maria, e o nome do seu pai humano, José. Mas na verdade o seu pai é Jeová. Se você não é Jesus Cristo, não aponte esse dedo miserável para mim. Não aponte. Estou ouvindo barulho de espadas. Demônios e anjos estão degladiando aí em cima. É a noite em que Deus tirará a sua alma da prisão. Seja liberto, seja liberto, seja liberto. Deixa eu te mostrar Jesus. Tem um texto da Bíblia, pastor Abílio, que eu amo, eu amo. Jesus está entrando em uma cidade, e ele passa pelo centro da cidade. A multidão está oprimindo ele, mas as mulheres que estão na praça com as crianças, as babás e as mamães, quando veem que é Jesus, começam a gritar: Jesus, abençoa os nossos filhos. Tem coisa mais linda do que isso? Qual pastor deixaria de estender a mão para uma criança? Mas os discípulos de Jesus não deixavam. Não deixavam. Isso aqui entrou na minha cabeça. Eu falei: Jesus, por que eles não deixavam? Eu tive que entender muito, porque eu não sou tão estudado como o pastor Abílio. Ele fala que é matuto, mas é conversa fiada. Eu nasci na Vila Tatu, ele não. Ele nasceu na esquina do sovaco sujo. Jesus está ali e os discípulos começam a impedir: não deixe as crianças tocarem em Jesus. Jesus parou, todo mundo disse assim: ei, como é que é? Vocês estão impedindo quem de chegar perto de mim? As crianças? Aí Jesus dá um ensinamento: deixai vir a mim os pequeninos. Vem cá, pequenino, vem cá. Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles. Pergunta: por que os discípulos não queriam que as crianças tocassem Jesus? Pergunte para mim. Porque Jesus era um doutor da lei. O doutor da lei era diferenciado pela roupa dele, uma estola sacerdotal branca. Jesus está com o uniforme dele, é o santo homem de Israel, e as crianças estão brincando na praça. Criança brincando na praça está suja, nariz escorrendo. Quando as mães falaram: Jesus, abençoa meus filhos, eu disse: vão sujar Jesus. Não deixa tocar no mestre. Não toque nele. E Jesus olhou para ele: como é que é? Vocês não querem que um sujo chegue perto de mim? Só ele pega o sujo nos braços. Está recebendo aí? Só ele ignora os acusadores que não querem que ele pegue um sujo. A Bíblia diz: em Jesus, tomando a criança nos seus braços, protegeu ela.
Alguém quer tentar tocar nela, tem que passar por mim. E com isso Jesus deu um beijo nas crianças e as abençoou. Vai lá. Tem a parte mais bonita agora. Pergunte qual? Nos 4 evangelhos, em 3 tem a mesma história. Quando Jesus solta as crianças, sai um rapaz correndo no meio da praça. Um jovem rico. O menino sai correndo e cai aos pés de Jesus e diz: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha que coisa bela. Jesus olhou para ele e disse assim para ele: eu não sou bom, porque ele chamou Jesus de bom mestre. Jesus disse: bom é só Deus, fica de pé. A pergunta do rapaz era essa: como é que eu faço para ser salvo? Aí Jesus perguntou para ele: conhece os mandamentos? E ele respirou profundamente: conheço e respeito todos, desde a minha juventude. Tem alguém aqui que respeita todos os mandamentos? Se alguém levantar a mão, chuta a canela dele, por favor. Não minta. Mas esse rapaz respeitava. Não sei como ele dava conta, porque Jesus não desmentiu ele. Ninguém nunca mentiu para Jesus e saiu desse jeito. Todo mundo que mentiu, Jesus desmentiu na hora. Cadê seu marido? Não tenho. Você teve 5, que tem agora não é seu. Conhece os mandamentos? Conheço e respeito todos eles desde a minha juventude. A religião daquele rapaz criou uma fórmula para ser salvo. Pergunte qual? Faça isso, deixe de fazer isso e você vai para o céu. Quer ir para o céu? Faça isso, não faça isso e você vai para o céu. A religião da lei é essa. Se você respeitar, você ganha o céu de presente. Mas aí vem Paulo e diz assim: a salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Se houvesse alguma coisa que você pudesse ser salvo, Jesus não tinha morrido na cruz por você. Vou repetir: se houvesse alguma coisa que você pudesse fazer para ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz. O homem criou, com o passar dos anos, métodos de aliviar a sua alma e tirá-la da prisão. Ajoelhar em cima de grão de milho, colocar uma cruz nas costas e caminhar centenas de quilômetros, dar dinheiro aos pobres, vender parte da fortuna. Teve um monge católico que ele se autoflagelava todas as noites. Ele colocava um silício na perna, uma cinta como se fosse arame farpado, e cada vez que ele pensava alguma coisa em pecado, coisa ruim, ele apertava para sangrar. Ele pegava um chicote baseado no azorrague de 12 tiras e batia nas costas até sangrar. Ele não dormia à noite, porque todas as noites o diabo visitava ele. O diabo visitava e atormentava. Um dia o diabo visitou esse monge católico com uma lista e disse: todos os seus pecados estão escritos aqui, você não pode ser salvo. Foi aí que uma voz falou para ele: abra a Bíblia. E ele abriu a Bíblia do nada e leu: o justo viverá da fé. O justo viverá pela fé. Martinho Lutero entendeu que não há nada que o homem possa fazer para ser salvo a não ser acreditar. Eu não venho à igreja para ver alguém pregar, eu venho à igreja para recarregar a minha bateria. E vir para a igreja hoje é mais ou menos o que acontece com você quando está com o seu celular e a bateria está acabando. Você fica correndo atrás de uma tomada, não é? Dá um desespero. Quando você acha uma tomada, a pessoa fica tranquila, não é? Vir para a igreja é mais ou menos isso. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo, porque você é ser humano. Se existem na Bíblia 740 classes de pecados, não é só adultério. E para quem acha que pecado é só adultério, leia direito, porque na mente de Jesus adultério era diferente do que a gente pensa. Para nós adultério é dormir com alguém que não é seu e pronto. Jesus disse: se você pensar e desejar, já acabou. Adúltero entra no céu? Pois é. Como é que algumas igrejas têm coragem de excluir pessoas? Como é que algumas igrejas têm coragem de pegar o nome de um sujo? E como a igreja é uma instituição, ela precisa que toda a comunidade concorde. A lei só é sancionada quando um bando de mal lavados levantam a mão e excluem um sujo. E esquecem do que está escrito aqui, ó. Quando 2 desligam na terra, é desligado no céu. É grave. A igreja assassina os seus filhos.
A igreja joga fora aqueles que não prestam. A igreja não aceita os seus soldados convalescentes. Em qualquer exército do mundo, soldado que veio do campo de batalha, cego, surdo, aleijado ou morto, recebe uma medalha. É herói, recebe nome de praças, tem uma salva de tiros. A igreja é o único exército que quando alguém cai, chuta e risca o nome dele. Nunca conheci, o isolo. Que nesta noite, o Deus que mudou Paulo lá na Macedônia, mude você também. Que nesta noite o Senhor possa te fazer compreender que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Igreja é como a curva de rio. Tudo que não presta estaciona aqui. Não tem um aqui que vale alguma coisa. Todos pecaram e destituídos estão da... A alma que pecar esta, o salário do pecado é a... Será que aqui tem alguém que não peca? Calma aí. Se todo mundo peca, a Bíblia é mentirosa? Porque ela diz que a alma que pecar essa morrerá. Se todos pecam, quer dizer que eu estou pregando para defuntos aqui? Ou não? Por que esses pecadores estão vivos? Por que será que a lei não se cumpre? É porque antes da morte descer sobre você, o juiz que está lá em cima recebendo o promotor do inferno que está te acusando, e o promotor do inferno levou a Bíblia, ele está te acusando com base em fatos. Deus é juiz, Deus não suporta o pecado, Deus levanta o martelo para te condenar. Por que é que o martelo não bate? Por que não escuta o martelo bater na mesa? É porque à direita dele levanta uma advogada. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É o advogado que segura a mão do juiz e diz: seu juiz, eu posso defender o indefensável. E o juiz diz: pode. E Jesus é o único advogado capaz de pegar a arma de acusação para transformar em arma de defesa. Não entendeu? Já viu isso? Que advogado consegue pegar a arma de acusação e transformar em arma de defesa? Só Jesus. Jesus pega e diz assim: o livro das 740 classes de pecado: pecado contra o pai, contra a mãe, contra a natureza, pecado contra a existência, contra o espírito, contra Deus, pecado contra si mesmo, pecado contra o governo, pecado contra tudo. O livro das classes de pecados. O próprio Cristo pega e diz: o promotor, sendo pai da mentira, não precisa mentir para condená-los, porque todos pecaram. O diabo dá até um pulo no canto dizendo assim: yes. Mas aí o advogado pega o mesmo livro e diz assim: aqui nesse livro tem 32.270 promessas. Anotou aí? 32.270 promessas. Dessas, 8.000 são promessas de perdão. Poxa, eu acho que até o demônio deu glória a Deus e você não. Eu vou falar de novo. Esse livro tem 8.000 promessas de perdão. E o seu advogado começa a recitar uma por uma. Posso começar, juiz? E o juiz: comece. Se levantar contra eles 11.000 demônios. O demônio não pode te tocar com dente de vampiro, cauda de morcego, asa de morcego, nem com voz cavernosa: eu vou te pegar. Não, não tenha medo deles. O único poder que o diabo tem é na sua mente. Por isso, o pastor unge a sua cabeça com óleo. Por isso, o pastor unge a sua cabeça com óleo. É o capacete da salvação. Porque o diabo trabalha aqui. Ele começa a te acusar. Ele vem com 11.000 demônios para te acusar. Aí vem a Bíblia e diz: 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro. Você não é atingido. O diabo sai contra ti por um caminho. Quando ele encontra o sangue de Jesus que está sobre você, por 7 caminhos ele foge de ti. O justo cai, mas não permanece caído. O justo cai até 7 vezes, mas de todas elas Deus o coloca de pé. Está escrito aqui. Como nós não temos tempo para recitar as 8.000 promessas, eu vou para a última: o golpe de misericórdia. O advogado levanta e diz assim: senhor juiz, posso usar o último argumento? Cite Jesus. Jesus diz: quero recitar Romanos 8:1. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei o que aconteceu na Macedônia, mas eu agradeço a Deus por ter acontecido, porque o velho pastor bravo entendeu que só há uma maneira de permanecer firme, é pela graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Posso te dar um ensinamento rapidinho? Escute aqui. O poder de quem se aperfeiçoa na nossa fraqueza? O poder de Deus. Quem é Deus? Deus é aquele que criou tudo. Ele criou a eternidade. Se a eternidade acabar, ele continua sendo Deus? Esse Deus é aquele dos Salmos, que o salmista disse assim: quando Deus quer olhar os céus, ele olha para baixo. Já leu isso? Quando você quer olhar o céu, você olha para onde? O seu Deus, quando quer ver o mesmo céu, ele se inclina, porque ele está acima dos céus. O outro salmista, parece que houve uma trova, briga de salmista. O outro disse: não, Deus é tão grande que todos os mares ele sustenta na palma da mão. O outro diz: não, ele é tão grande que ele conhece as estrelas pelo nome e conhece o número delas. Deus é tão grande, é esse Deus que Paulo está falando? Aí vem esse Deus e diz assim: o Criador diz à criatura, o meu poder, ou seja, a onipotência. Como é que Deus pode ser mais poderoso do que Ele é? É impossível, porque todo o poder está nele. E Ele diz assim à sua criatura: o meu poder melhora quando você é fraco. Não entendeu, né? É difícil. Eu vou repetir. Deus olha para você e diz assim: quando você está fraco, o meu poder aumenta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus melhora quando você é fraco. Pastor, explica direito. Eu explico agora. Deus não consegue ser Deus na vida dos perfeitos. O perfeito não precisa de Deus para nada. O perfeito não precisa nem vir para cá tomar ceia, não precisa subir um monte para orar, não precisa fazer nada, porque Ele é perfeito. Deus só é Deus na vida de gente igual a mim. Deus só é Deus na vida de gente lascada. Deus só é Deus na vida de gente capenga. Tem algum capenga aqui? Tem algum capenga aqui? Então levante a mão direita, agarra o ombro do seu irmão, por gentileza. Agarra o ombro do Júlio aí para mim. Chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela. Diga: Deus te trouxe aqui para isso, para sacudir a sua salvação, para sacudir a sua fé. Encerrando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo diz: aí eu entendi que quando eu estou fraco, é aí que eu... Não, vou fazer igual a pastora Bíblia, é preciso ler direito. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. São dois verbos, verbo estar e verbo ser. Quando eu estou, verbo estar, verbo passageiro e transitório, é aí que eu sou. Verbo ser é eterno. É aí que eu sou forte. O que você está vai passar, o que você é para sempre. Você está no vale, mas você não é morador do vale. Você está passando por lutas, mas você não vai perder essas lutas. Você está fraco, mas você é forte. Como é que eu descubro isso, pastor? Se destravar essa boca, que parece que você está travando. Se você parar de me olhar com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Se os seus olhos pararem de ficar seco como olho de sapo que morreu no dia de enchente, se a sua boca destravar e abrir para adorar a Deus, você conhecerá esse poder. Recebe, recebe, recebe essa autoridade. Toda a igreja de pé.
É o único lugar do mundo onde o fraco é forte. Eu estou pregando para a única raça desse mundo que quando tudo era para dar errado, acabou dando tudo certo. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você vai sair daqui. O diabo perdeu. Esta será uma noite de vitória, de alegria sobre a sua casa, sobre a sua família. Se tem alguém que crê no perdão, não dê um grito não, dá um berro de glória a Deus. Mude a música, Robson. Quando eu chegar no céu, pastor Abílio, vou dar um beijo na careca de Paulo e vou falar assim: conta para mim o que aconteceu na Macedônia. Qual era o seu espinho, Paulo? Porque foi graças a ele que o velho pastor ranzinza mudou. O velho pastor que expulsava as ovelhas de perto dele mudou. Ele entendeu que a cruz só Jesus pôde levar. Tem um grupo de pessoas aqui, pastor Marco, que se o culto terminasse agora, iriam para casa felizes. Afinal de contas, participaram de uma dose dupla de unção. Mas se a trombeta do arrebatamento tocasse, não poderiam entrar no céu. Por que não, pastor? Porque foram excluídos e excomungados dos seus ministérios. Ao ser excluído, seu nome foi riscado. Porque o que é desligado aqui é desligado lá. São pessoas que estão magoadas com as igrejas. Vieram aqui atraídas pela propaganda e disseram: só vou para ver, não quero mais saber disso. Estão magoadas, mas Jesus te ama tanto que Ele trouxe a gente aqui para te dizer: Ele é o seu pastor, Ele é, mais ninguém. E Ele me mandou te dizer que a graça dEle te basta. Mas você precisa de alívio e perdão. O único poder que tira a sua alma da prisão é Jesus. Se você sair daqui agora e cair morto na esquina, sua alma que é eterna será aprisionada para sempre, porque existem leis